Olá pessoal, meu nome é Wesley Dimitruk, pode me chamar de Wes. Eu trabalho como treinador e ajudo as pessoas a conquistarem os seus objetivos. Aproveitando essa época de final de ano, em que as pessoas começam a fazer uma reflexão, o que eu consegui, o que eu não consegui nesse ano, quais são minhas metas, as minhas resoluções para o ano novo, para 2020. Sim, esse é um convite à reflexão, só que eu não quero falar de objetivos atingidos, não. Nesse vídeo hoje eu quero falar exatamente do oposto disso. Eu quero que você pense no seguinte: e quanto àquelas metas, aqueles objetivos que você não conquistou nesse ano, que você já está colocando para o ano que vem? Vamos conquistar? Pois é, para isso você precisa entender o que te impediu de conquistar esses objetivos nesse ano de 2019, ou no ano passado, ou no ano anterior. O que te impediu, o que está impedindo? Agora pensa comigo um pouquinho. Será que todas as pessoas que conquistaram um grande sucesso, fosse financeiro, ou fosse de criar uma invenção nova, uma nova tecnologia, um novo conhecimento, será que as pessoas que a gente chama de vencedoras, será que essas pessoas, quando colocam um objetivo em mente, quando vão atrás, será que elas não têm interferências? Eu estou aqui para te contar que essas pessoas têm sim. E aliás, essa que é a grande diferença entre as pessoas que a gente chama de vencedores e as pessoas que a gente chama de perdedores. Porque todos têm objetivos, todos têm sonhos, têm as coisas, eu queria isso, eu queria aquilo. Só que as pessoas que são vencedoras, elas de alguma forma aprenderam a lidar com as interferências. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, sobre interferências. O meu modelo de trabalho principal é a PNL sistêmica. E na PNL sistêmica a gente mapeia 7 tipos de interferências. Nesse vídeo eu quero fazer uma introdução a essa ideia de interferências. Agora, você que vai definir se eu vou dar sequência. Por quê? Se você der um like, se você comentar, se você compartilhar, se você achar esse vídeo legal, aí você vai me realimentar, falar, pô, Vess, que legal, tal, fala mais. Aí eu vou criar uma série em que eu falo sobre cada tipo de interferência, só que aí vai depender do teu feedback, beleza? Então curte, passa pra frente, compartilha, e aí eu vou me animar, falar, pô, a galera tá curtindo, vou falar mais sobre esse negócio. Então, dando uma introdução a esse tema, a interferência, para começar, a interferência só pode existir quando eu tenho algo em mente, quando eu tenho uma meta, quando eu tenho um objetivo, aí eu posso ter a interferência. E tudo tem interferência. Eu não gosto de generalizar, só que me parece, pelo menos, que tudo tem interferência, ou pelo menos para mim, tudo que eu vou fazer tem alguma interferência, ou quase tudo, talvez eu diria que tudo tem. Agora, para a gente entender essa ideia, vamos começar de coisas simples, porque de repente você pensa assim, poxa vida, eu quero fazer uma viagem, quero pegar meu carro e quero viajar até o Rio Grande do Sul. Beleza. Então tu vai pegar o carro e vai pôr na estrada, e você tem um tempo previsto de viagem, digamos que você tem um tempo previsto de 14 horas para chegar até lá. Só que de repente no meio do caminho tem uma tempestade, tem um bloqueio na estrada, pode ter acontecido um acidente, então isso é uma interferência, compreendeu? Ou seja, vai atrasar a tua chegada. Então aquela viagem que era prevista de repente para 12, 14 horas, talvez você leve 20. Aliás, isso aconteceu comigo esse ano, justamente indo para o sul, indo para Santa Catarina, numa previsão de viagem de 8 horas, teve um acidente na estrada, sim, a estrada ficou parada um tempo, fiquei 5 horas parado, foi um acidente feio. Tá, então a minha viagem que estava estimada em 8 horas, aumentou em 5 horas. Quer dizer, 8 para 5 é um aumento muito grande, por quê? Fiquei lá parado na estrada enquanto o pessoal era socorrido, a estrada era liberada. Quando eu saí de casa eu não pensei, poxa, vai ter um acidente na estrada. Não, eu desejei que o caminho fosse limpo, só que teve essa interferência. Agora, e o que eu vou fazer? Vou ficar me lamentando? Não, pelo amor de Deus, tá tudo bem, coisas que acontecem, e que bom que não aconteceu nada comigo. Agora foi um acidente sério, acontece, entende? Então há interferências. E vamos pegar algo menor um pouquinho, vamos pegar, por exemplo, o Vess, eu e a minha pia de louça. Eu vivo falando da pia de louça, por quê? Porque eu não gosto de lavar louça. E eu até conheço pessoas que gostam de lavar louça, só que não é a maioria das pessoas. Então eu gosto de pegar esses exemplos pequenos do dia a dia da gente, porque quando a gente pega algo maior, então por exemplo, você pega assim e fala, eu vou abrir uma empresa, eu vou montar o meu negócio, eu vou construir uma nova carreira, eu quero comprar um apartamento, eu quero fazer uma viagem pelo mundo, eu quero aprender a falar um idioma, isso aqui que eu estou chamando de coisas maiores.
eu quero mudar a minha situação de vida, eu quero sair da pobreza, eu quero riqueza na minha vida. Essas são grandes transformações. E elas vão ter interferências, percebe? Porque a vida não é ali um mar de rosas, ou talvez seja, só que aí você precisa se lembrar que rosas também têm espinhos, percebe? Então, vamos pegar pelo pequeno. Eu ali em casa e a louça suja, e eu cheguei em casa e eu quero ficar de boa, quero assistir um filme, quero ficar relax, eu não estou pensando em lavar louça. Aí eu olho para aquela louça suja e falo, ai Jesus, o que eu quero? Eu quero a minha pia limpinha. E de repente me dá uma preguiça de pegar e lavar aquela louça. Olha aí, aqui a gente já tem uma interferência. Então, para a gente começar a entender, dá para perceber que eu posso sim ter interferências internas e posso ter interferências externas. No caso de eu estar viajando e ter um impedimento na estrada porque houve um acidente, isso é uma interferência externa em relação ao meu objetivo, que é chegar onde eu estou indo. Agora, em relação à preguiça de lavar louça, essa é uma interferência interna, que pode sim me impedir de fazer aquilo. Agora, a louça não é grande coisa, tá? Vai ficar lá, amanhã eu lavo, beleza. Agora, e quando a gente traz isso para um outro contexto, por exemplo, teu contexto profissional, onde você quer, por exemplo, um emprego novo, você quer uma promoção, você quer uma carreira nova, e você precisa estudar, você precisa atualizar o teu currículo, você precisa procurar emprego, ou você quer montar uma empresa, você tem que criar a estratégia de marketing, de divulgação, tem que correr atrás das coisas que tem que serem feitas. E aí, de repente, a preguiça, numa hora dessa, pode ser uma grande interferência que vai atrasar o teu sucesso. Então, entendendo o que é uma interferência. Pensa comigo, eu tenho um local onde eu quero chegar, certo? Eu tenho o meu estado desejado. Eu tenho o meu estado atual, que é onde eu estou. A minha viagem é do meu estado atual para chegar no meu estado desejado. Digamos que meu estado atual seja, eu estou pobre e eu quero chegar numa situação que eu estou rico. Um exemplo. Então eu preciso fazer um processo, preciso passar por um processo de aprendizagem para construir a minha riqueza. E aí fica fácil de entender, porque tudo aquilo que me afastar ou atrasar o meu objetivo, eu posso considerar uma interferência. Compreendeu? Então, se teve uma inundação na cidade, eu não pude sair de casa, não pude fazer aquilo que eu tinha que fazer para conquistar o meu objetivo, então isso é uma interferência. Nesse caso, a cidade inundada, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer é manter o meu estado interno, manter meu alinhamento e, adaptar o meu plano para ver o que dá para fazer de casa, como é que eu vou recuperar o prejuízo para aquilo. Percebe? E grandes pessoas que conquistaram um grande sucesso, eu estou falando assim, Thomas Edison, eu estou falando Albert Einstein, eu estou falando de caras assim. Será que essas pessoas não tiveram interferências? Vai lá pesquisar a história de personalidades como Albert Einstein, por exemplo. Você vai perceber que ele encontrou interferência em relação ao trabalho dele. Vai pesquisar a vida de Charles Chaplin. Tu vai descobrir que essas pessoas todas tiveram interferências, tiveram desafios. Então, peraí. Desafio, interferência? Vés, peraí, eu pensei que você estava falando de algo que me limita, que é a interferência. Sim, te limita. Te limita porque a interferência estabelece exatamente isso, o teu limite. E talvez a interferência que você encontre pode ser às vezes uma preguiça, por exemplo, pode ser uma insegurança, pode ser a crença de que você não vai ser capaz. Isso é interferência, sim. Às vezes a interferência está na outra pessoa que põe um veneno dentro da tua cabeça, também tem. A interferência pode ser falta de recursos para você conquistar o que você quer. N interferências. A questão é, quando você tem um objetivo, você terá uma interferência, compreende? Você terá algo trabalhando para te afastar desse objetivo. E qual é a diferença entre quem conquista e quem não conquista? A diferença. Porque talvez você pensasse assim, poxa, se eu tenho uma interferência, isso é ruim. Não, não é ruim. Eu estou falando que é algo que te limita. Vamos supor que eu queira ser palestrante. Por exemplo, eu sou palestrante, eu dou treinamento, trabalho em público. Beleza. Para mim, pegar uma sala e fazer uma palestra, tá jóia. Agora, sempre foi assim? Não. 17 anos de trabalho. De trabalhar na minha voz, trabalhar na minha postura, trabalhar o condicionamento físico, trabalhar tudo isso para a gente chegar na excelência. Beleza, então hoje me dá uma plateia que eu encaro. Jóia. Agora, de repente, você quer ser palestrante. Aí tu fala, poxa, eu tenho medo de falar em público.
Como é que você vai ser palestrante com medo de falar em público? Compreende? Não dá. Então você vai precisar o quê? Aprender a não ter medo de falar em público, a ter essa confiança. Compreende? Ou seja, se você tem medo de falar em público e você coloca um objetivo para a tua vida como ser palestrante, então você vai ter que vencer a tua limitação, que é o medo de falar em público. Portanto, aquilo que era uma interferência lá atrás vira um grande recurso de aprendizagem. É assim que eu estou sugerindo que você pense, percebe? Porque cada interferência, cada pedra que você encontra no teu caminho, tem escondido por trás um grande tesouro. E eu costumo falar assim, imagina se eu tivesse uma varinha mágica, e você me procurasse e eu fizesse assim, ó, plim, e eu pudesse tirar da tua vida o teu grande problema. Sabe o que aconteceria com você? Eu estaria empobrecendo a tua experiência de vida se eu pudesse fazer isso. Ainda bem que eu não posso, ainda bem que ninguém tem a varinha mágica. Aliás, se você acredita em varinha mágica, em feitiço, simpatia, essas coisas todas, de repente eu posso fazer um vídeo falando sobre isso mais pra frente. Não é o tema de hoje. Agora, acredite na magia que você tem dentro de você, a tua magia de ser humano. Essa te leva onde você quer, tá? Posso falar mais disso lá na frente, não é o nosso tema hoje, tá? Agora, voltando aqui à ideia, vamos supor que eu pudesse tirar o grande problema da tua vida. Plim, pronto, magicamente, sumiu. Sabe o que terá sumido também? Um grande tesouro na tua vida, que é o aprendizado que você iria ter ao vencer esse limite na tua vida, compreendeu? Porque cada interferência que a gente enfrenta na vida nos traz um aprendizado que vai vir justamente do meu engrandecimento, do meu fortalecimento, da minha aprendizagem para eu poder vencer aquela interferência. Qualquer coisa é assim. Uma coisa que as pessoas costumam falar que é muito desafiante é a questão financeira. Agora, pensa nisso. Se você aprendeu a lidar com uma situação financeira limitante, então de repente a pessoa aprendeu como sair de uma situação de quebradeira para a riqueza. Está aprendido, está feito, você já aprendeu. Lá na frente, aquilo não te assombra mais, porque cada interferência, cada fraqueza, cada limite que você vence, você tem um aprendizado, e lá na frente, aquilo já tem validade para você, porque você já aprendeu, já sabe. Beleza. Por outro lado, muita gente prefere não enfrentar os seus limites. Muita gente vai pensar assim, eu queria ser palestrante, mas eu tenho medo de falar em público. E por isso fica congelado o resto da vida, muitas vezes numa situação de insatisfação. Por quê? Porque não pega para vencer a limitação. Qual é o teu sonho? Aqui nesse exemplo eu estou usando uma ideia da pessoa querer ser palestrante. Ok, tu tem medo de falar em público, você quer ser palestrante, o que você vai fazer então para vencer esse medo de falar em público? É assim que se pensa, compreende? Eu quero abrir uma loja. Ao invés eu quero abrir um mercado, é o meu sonho de vida ter um mercado, mas eu não tenho capital para abrir um mercado. Ok, como você vai fazer então para levantar este capital? Pronto, esta é a tua grande interferência. Compreendeu? E somente você pode vencer essa limitação. Tá? Não adianta pedir para o papai, nem papai humano, nem papai do céu. Não adianta pedir para o papai, não adianta procurar mandinga, não adianta procurar simpatia. Não, é você pegar e se comprometer com o teu sonho e falar, eu vou fazer essa parada. E o que eu não sei, eu vou aprender no caminho. Beleza? Pensa nisso agora para criar as tuas resoluções para 2020. Tá? Curtiu esse vídeo? Então, joinha aí, joinha, inscreva-se e clica no sininho para você ser avisado quando tem vídeo novo. A gente vai ter um monte agora. Obrigado, pessoal. Até mais.